Não tem jeito, não podemos deixar barato. Vamos ter que falar um pouquinho de adultização. Mas antes, dá uma olhadinha na nossa vinheta, daqui a pouco a gente volta. A semana começou em polvorosa com a história do, acho que do influencer, Felca, se não me falha a memória, é o nome do rapaz, né? O cara é humorista e de repente se tornou um ativista lutando pela infância. E de repente, não mais do que de repente, nós vimos direita, esquerda, centro, todo mundo lá no Congresso unidos para poder salvar as nossas criancinhas da adultização. Olha só que bonito. E o termo é bem interessante, porque eles dizem assim: temos que salvar nossas crianças e os nossos adolescentes da adultização. A própria Rede Globo, veja só que interessante, que nunca se preocupou muito com a infância, tanto que ultimamente nem mais programa infantil tem na televisão aberta, né? Se você quiser ver sua criança assistir alguma coisa em termos de programação infantil, você que pague para algum canal de assinatura, ou senão você não vai ter, porque pela Globo, pelo menos, nem isso tem. Mas se você ligar o noticiário, é a adultização. Temos que defender as nossas criancinhas e os nossos adolescentes desse fenômeno estranho, alienígena, que nunca aconteceu, que veio com a internet, a tal da adultização. Enfim, né? Essa palavra virou um modismo que já grudou no cérebro da maioria, e provavelmente boa parte da população está muito, muito temerosa porque os abusos contra as crianças em todos os termos, inclusive em termos eróticos, meio que se tornou um tsunami e que está tragando as nossas criancinhas e os nossos adolescentes que estão passando pelo problema terrível de adultização. Vamos lá, por termos, né? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho dessa coisa maravilhosa chamada grande mídia. A Globo, até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, tinha programas infantis com apresentadoras com roupas sumárias e tudo mais, e aqui eu não estou falando no tom moralista, né? Mas eu estou falando na realidade. Uma emissora que até pouco tempo atrás não estava nem aí com essa questão da integridade da criança e não querer nenhum tipo de envolvimento erótico com a criança, mas, no entanto, tinha apresentadoras e no rastro dela estavam as outras emissoras seguindo mais ou menos os mesmos parâmetros, com, vamos dizer assim, apresentadoras suculentas ou erotizantes, como a gente queira falar, que tinha esse talento, né, libidinoso. Então, o raciocínio era: se eu coloco uma moça apetitosa na frente da TV, o pai da criança vai querer ver a programação e a criança logo não vai ter dificuldade de assistir. E a coisa foi seguindo. Nós tivemos outros fenômenos que a grande mídia alimentou durante esse tempo, como, por exemplo, a dança na boquinha da garrafa, a brincadeira da banheira do Gugu, em pleno horário de domingo, de tarde, quando a família toda brasileira estava ali assistindo. Enfim, o que não faltou na grande mídia durante décadas e mais décadas foram programações de tom erótico influenciando as crianças. Aí, de repente, não mais que de repente, direita, esquerda e centro se unem, porque eles estão agora combatendo esse fenômeno que para muitos é inédito, nunca tinha se visto algo desse tipo antes. O que está acontecendo é que, na verdade, com o advento da internet e com pais desavisados, as crianças ficam navegando e ficam entrando em sites que não são adequados para elas, e ouvindo e assistindo e vendo coisas que vão prejudicar o seu desenvolvimento, não só no campo do desenvolvimento da sua sexualidade, como em outros campos, tornando a criança muitas vezes agressiva, tornando a criança ainda preconceituosa, e tendo uma série de atitudes antissociais. Então, o problema da internet não passa só pela questão da erotização, para um monte de ponto, mas tem outra coisa fundamental. A própria família, assim que vê um aparelho de celular, um tablet, corre e dá na mão da criança, assim a criança para de encher o saco, né? Virou a nova babá.
A babá eletrônica antes era a TV, que já tinha uma erotização extremamente grande, e agora nós temos essas mídias, onde você tem a liberdade de acessar N coisas, e muitas vezes isso na mão de uma criança e de um adolescente pode ser algo perigoso. Então, essa é a diferença. Então, de fato, a coisa passa primeiro como esse pai, como essa mãe, como esse familiar encara o contato dessa criança e desse adolescente com o mundo virtual. Ela tem algum tipo de assistência, ela tem algum tipo de acompanhamento. É óbvio que agora o Congresso quer criar leis para controlar aquilo que se passa na internet, muito mais por interesses políticos e econômicos do que pelo interesse pelas próprias crianças. Vejamos bem se isso que eu estou falando faz sentido. Você já viu algum movimento unindo, de uma forma, de todos os espectros políticos em torno de tirar a criança lá da rua vendendo paçoca no farol, ou a criança que evade da escola e não frequenta escola? Você pode perceber, você não vê esse tipo de união nesse sentido. Porque se a gente compreende que o capitalismo sempre é que faz a grande coordenação das coisas, ou seja, tirar lucro, aumentar o meu dinheiro, aumentar a minha grana e ter os meus interesses de quem me patrocina como candidato para chegar ao Congresso, então você começa a entender que esse movimento em prol das nossas crianças não está visando as nossas crianças. Esse que é o grande problema, porque de fato você se preocupar com o desenvolvimento das crianças e evitar que ela tenha vivências com conteúdos de naturezas eróticas, né, antes dela estar preparada para isso, ou seja, esteja avançado já na adolescência. E isso realmente é uma preocupação séria e necessária, mas o que nos deixa muito apreensivo é que o que está motivando tudo isso não é exatamente a preocupação com as crianças. Você sabia que está para ser feito aí uma CPI e os nossos parlamentares estão girando em torno disso, e quem vai cuidar dessa questão da adultização são basicamente quem está puxando esse debate, são figuras como Damares Alves, como Magno Malta e outros políticos para lá de suspeitos, né, na sua conduta e na forma como eles encaram a infância. Outra grande contradição dessa história toda é o fato de, quando você fala adultização do adolescente, você tem que tomar muito cuidado, porque o que é adolescer se não é você começar a se apropriar do mundo adulto? Com isso, não estou querendo dizer que o adolescente tenha que ter vivências eróticas, principalmente vivências eróticas com pessoas que têm a idade muito superior a ela, né? Eu estou falando de adolescentes mesmo ali no começo da adolescência, estou falando de 13, 14, 15 anos. Porque a gente sabe, e é uma coisa que não se esclarece, que quando um adolescente lá na casa dos seus 15, 16 anos tem algum envolvimento erótico com alguém maior de idade, isso não é tecnicamente aquele crime, que eu não vou falar aqui, né, que começa com P, né, e termina em Lia, porque senão o vídeo vai ser bloqueado pelo YouTube, porque a gente sabe que os algoritmos são estúpidos, né? Você falou a palavra, ele já enquadra seu vídeo nessa categoria como sendo perigosa, porque apareceu a palavra. Então, você encara esse tipo de situação com um menor de 16 anos que se envolva com alguém maior de idade como sendo sedução de menor, e não esse crime que eu acabei de falar anteriormente. Então, a população coloca tudo no mesmo saco e não consegue fazer as devidas distinções, porque é óbvio que aquilo que começa com P e termina com Lia, aquilo ali é algo que tem a ver com a atração pelo corpo infantil. Nós não estamos falando de uma pessoa que já tem noção do que é a sexualidade, do que é sexo, provavelmente não tem o controle pleno de si mesmo e necessita de ter maior construção da sua psicologia. Um envolvimento com um adulto é diferente, é sedução de menor, coisas bem diferentes. O Lia ali tem a ver com você abusar da inocência plena de alguém, que é alguém que não tem a menor condição de se defender. E isso passa por várias análises que não vem aqui a gente está entrando. Mas, de qualquer maneira, esses controles com relação à infância e uma orientação na juventude é algo muito necessário, mas isso passa principalmente no contexto familiar.
o grande problema de tudo isso, que a gente está falando de um problema sério, e você já reparou que ninguém fala da educação sexual? Então quer dizer que a criança tem famílias que não cuidam dela, nós temos um sistema que não tem controle adequado para o conteúdo e para as vivências da criança na internet, e ela acaba tendo contato com conteúdo que prejudica o seu desenvolvimento. E ela é bombardeada, mas ela não pode, na escola, ter uma atividade pedagógica bem conduzida, com um profissional habilitado, tudo muito bem planejadinho, com o acompanhamento dos pais, com conhecimento científico, com desenvolvimento de habilidades sociais, com habilidades do campo do psicológico, habilidades afetivas, sociais, enfim, né, comunicacionais, etc. E não se entende que a educação sexual teria muito para contribuir para o desenvolvimento adequado e proteger nossas crianças e os nossos adolescentes. Né? E a grande contradição de tudo isso, de falar a adultização do adolescente, caramba, o adolescente está se tornando adulto, ele está se adultizando com isso. Eu não estou querendo dizer que o adolescente deve sofrer assédio de adultos no contexto erótico. Eu estou querendo dizer que soa estranho, soa muito estranho, e a gente percebe que a gente está caminhando pelo campo da histeria. E eu não quero fazer análises a respeito do influencer Felca, andei pesquisando por cima e já comecei a ver algumas coisas que eu achei meio estranhas, né? A pessoa começou a carreira, pode falar, né? É o desenvolvimento da pessoa, o cara está amadurecendo, mas ele começou a carreira dele com games, ele faz humor na internet, de repente agora ele se tornou uma pessoa tratando de um conteúdo sério, ele está denunciando aquilo que a gente já sabe, e denuncia, mas problemas realmente terríveis em relação à infância, que estão tão visíveis aos olhos de todo mundo, não é comentado. Não se fala dessas crianças que estão sendo tiradas da sua escola, que estão tendo trabalho precoce, que estão sofrendo uma série de coisas por aí. Como se esse assunto não existisse. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu não estou dizendo que o assunto não deva ser discutido. Eu acho que o assunto deve ser discutido. Esse assunto da erotização da criança, como a gente faz a orientação com o adolescente no campo da sexualidade, e eu ainda defendo que a escola é um ambiente privilegiado para fazer isso, inclusive porque a escola tem como atingir esse pai, essa mãe negligente que joga a criança na internet, o adolescente assim ao relento à internet, mas eu fico muito chateado de ver que a discussão é rasa. A gente não fala da infância e da juventude com a propriedade que é necessária. Quer dizer, a criança e o adolescente sofrendo N violências por aí visíveis no real, a gente não nos incomoda, mas a violência na internet cria esse pânico absurdo e a gente não entra na discussão de coisas razoáveis, como é, por exemplo, o contexto educacional, né? E, para variar, a educação sexual, ela fica a quilômetros de longe do debate, né? E ninguém tem coragem de falar sobre ela. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Beijo e cuide das suas crianças e dos seus adolescentes, mas não se deixe envolver por esse pânico e pela forma como está sendo tratado as coisas. Fui!